Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação, a criança pulou de alegria em seu ventre e ela ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço a mãe do meu Senhor? E venha me visitar. Que linda a saudação de Isabel, não é verdade? Reconhecendo Maria como bendita. Mas vamos voltar o versículo. Para que essa exaltação de Isabel, reconhecendo Maria como bendita, como a mãe do Senhor, buscando na unção do Espírito Santo de Deus, porque ela se colocou repleta do Espírito Santo, veio uma ação humana de Maria. Se você não se colocou ainda diante da sua vida e a vida de Maria uma semelhança, você vai receber agora essa semelhança. Humanamente, a mãe divina, sem mácula, ela se colocou a servir o outro. Ela se colocou a auxiliar o outro. Ela se colocou a amar o outro com todo o seu corpo, com todo o seu coração. Amor não é só sentimento. Amar não é só sentir. Amar é agir. E Maria fala isso na vida dela. Amar não é só sentir, amar é agir. É sair do cotidiano da minha vida e em busca ao auxiliar o próximo. Assim Maria fez. Saiu em busca a auxiliar Isabel. E deixa eu te falar uma coisa. Maria já sabia de toda a ação. Porque quando ela disse sim a um plano de salvação. Eu escuto muitas pessoas falar que no sim de Maria se coloca o sim a Deus. O sim de Maria não só se coloca o sim a Deus, se coloca o não as suas próprias vontades. Talvez ela tenha feito vários planos. E deixa eu te falar, nunca passou pela cabeça dela que ela seria a mãe do Senhor. E você vai dizer, na Bíblia não tem isso. Eu vou te dizer que tem. Sabe por que tem? Porque quando o anjo visitou Maria, Maria perguntou: como se dará isso? Se você sabe que algo vai acontecer, se você sabe que você vai ser escolhido para algo, quando alguém te escolhe, você vai perguntar como é que vai ser isso, sim ou não? Não, você já vai ter a certeza. Se o ministério que aqui se encontra, como é teu nome? Alex. Se Alex já sabe que vai servir no retiro, eu chego para Alex e digo: Alex, o Senhor te escolheu, você vai servir no retiro. Mas se ele já sabia, ele vai me perguntar: mas como é que vai ser, Rosângela? Não, ele já sabia. Se a coordenadora dele dissesse: olha, Alex, do grupo que ele pertence, olha, Alex, você vai servir no retiro. Aí eu chego dizendo que ele vai servir no retiro. Ele vai me perguntar o que é que vai acontecer? Não, porque ele já sabia. Isso é um exemplo de humildade. Maria não sabia da escolha de Deus. Qual é o tema do retiro? Este
Eis diante dos vossos olhos uma imagem que retrata para você aquela que acreditou. Ela não sabia. Ela perguntou como se dará. O anjo explicou. E diante da explicação, ela simplesmente disse sim. Ela acreditou. Ela acreditou. E a glória de Deus aconteceu através do sim de Maria, da doação de Maria. Se colocou diante dos nossos olhos Jesus Cristo, o nosso Salvador. Qual é o sim que você tem para dar? O que te perturba para que você não dê esse sim? Se você crê que dentro desse sim, por mais limitação que você tenha, o Senhor realizará a obra dele. A glória do Senhor se resplandecerá sobre sua vida. Basta acreditar. Você tem alguma dúvida da vida de Maria, da história de Maria? Se você tiver, busque alguém. Tire suas dúvidas. Não deixe que chegue alguém e que coloque no seu coração, diante das palavras que lhe falar, desacreditar do colo dessa mãe. Não desacredite. Eu me chamo Maria Rosângela. No dia que eu nasci, a minha mãe tinha o meu nome já pronto. E não seria Maria Rosângela, seria simplesmente Rosângela. E ela me contou que quando eu nasci, a enfermeira perguntava: você já tem um nome? É uma menina. E naquela época a gente não sabia se era menino, se era menina. Então era natural os pais escolherem já o nome da menina, se fosse menina, e o nome do menino, se fosse menino. E ela já tinha os dois nomes. E aí quando a enfermeira perguntou para ela, ela disse: o nome dela será Rosângela. E a enfermeira falou: coloque Maria. E no dia que minha mãe me contou isso, eu disse: não sei para que a senhora colocou. Eu acho esse nome muito simples. Colocou o nome simples depois do nome melhor, que era o Rosângela. Antes do nome melhor, que era Rosângela. Porque não colocou depois, pelo menos. Porque o nome da minha mãe é Fátima Maria. Aí eu perguntava para ela, quando ela me contava isso: a senhora devia ter colocado Rosângela Maria, porque pelo menos ficava um nome mais bonito. É fato, viu, minha gente? Minha mãe diz isso a todo mundo. Principalmente se eu for pregar sobre Maria, ela faz questão de dizer. Mas ela detestava esse nome, porque eu achava simples demais. E muitas vezes, conversando com minha mãe, quando se tocava no nome, em questão de nome, muitas vezes eu disse isso à minha mãe. E aí, através de um grupo de oração, através de uma família chamada Família Javeneci, sabe o que foi que eu descobri? Que eu nasci no dia da natividade. De quem? De quem? Talvez tenha sido por isso que aquela enfermeira tinha pedido isso para minha mãe. E minha mãe não sabia também. E foi no grupo de oração que eu aprendi isso. Alguém chegou e me explicou. Mas aí nesse momento eu já acolhi como uma honra. Porque foi na vivência do grupo de oração que eu aprendi a amar Maria. Porque assim como está acontecendo agora, muitas vezes aconteceu na minha vida, de alguém chegar a pregar sobre Maria, e a história de Maria me conquistou.
E aí, quando a história de Maria me conquistou, eu consegui me colocar no colo da mãe. Porque eu consegui entender que eu era filha de Maria. Se você ainda não vive essa experiência de se colocar no colo da mãe, conheça a sua mãe. Busque conhecer a sua mãe, porque aquele que conhece Maria é impossível não amá-la. Não tem como. Conheça, busque. Através desse conhecimento de quem era essa mulher, você vai amar. Vocês tiveram um momento agora há pouco, e esse mesmo momento eu vivi no meu grupo de oração, no meu primeiro retiro, que foi justamente aqui. O retiro já estava acontecendo, Deus já vinha falando várias coisas, mas a primeira experiência mais profunda foi no meu primeiro retiro. Eu já tinha alguns meses de grupo de oração, já sabia um pouco mais sobre ela, já consegui entender que meu nome era uma honra. Já me coloquei tão pequena que eu disse assim: ô mãe, a senhora colocou Maria, eu reclamava, eu disse para minha mãe, eu reclamava desse nome. Agora eu nem sei se mereço ter esse nome. E eu ainda não sei se eu mereço. Talvez um dia eu descubra, mas eu ainda não sei se eu mereço. Diante da grandeza dessa mulher, e o mais contraditório é que você só conhece a grandeza de Maria quando você conhecer a pequenez dela. É nessa pequenez de grávida sair do seu cômodo e servir o próximo. É que você conhece a grandeza. Talvez se você nem fala que você está grávida, talvez se você tivesse hoje que sair daqui e ir lá no retiro do José Américo, e eu te dissesse: olha, a gente vai lá, porque lá tem uma pessoa que está precisando que você ajude. Mas aqui, daqui até lá, é um pouco distante, a pé. Talvez você diria: não, Rosângela, não dá certo. É muito longe. É muito cansativo. Eu não aguento. Talvez para você, da matriz, lá na Trindade, para vir para cá, seja muito distante. Talvez a sua coordenadora pediu para você ir lá na casa de formação, pegar algo, e não tinha carro nenhum, e você teve que ir a pé. Você foi, mas no seu coração, essa distância toda sozinha, sem um carro para me mandar aí. Maria carregava consigo Jesus. E qual foi a região que ela foi, por onde ela passou para visitar a Isabel? Por onde? Volta para a sua Bíblia. Busque. Pesquise por onde Maria teve que passar para visitar Isabel. Está claramente. Volta. Alguém pode me responder? Nós acabamos de ler. Pela região montanhosa. Talvez daqui para o José Américo só tem uma ladeirinha básica, que é aquela do Cuiá, né? Não é isso? Porque com certeza você vai escolher o caminho mais próximo. Porque se você for rodear o Valentina todo, pegar a Mangabeira para chegar no José Américo, você não vai escolher, né? Humanamente não dá. E ainda tem que lembrar que você vai passar por duas ladeiras. Uma quando você passar do Valentina para Mangabeira, e outra quando você passar de Mangabeira para o José Américo. Então dali você já desiste.
É verdade. Por aqui é mais fácil, que é só descendo. O negócio é voltar, né? Tá vendo como a Bíblia fala muito de Maria? Tá vendo que é na Bíblia que você encontra o fundamental, o necessário para amá-la e reconhecê-la como mãe, se colocando com o filho no colo da mãe. Eu já cheguei a dizer à minha mãe: eu amo muito a senhora, mas entre a senhora e Maria eu amo muito Maria. E ela ficava... E não peça essa comparação, que eu nunca vou lhe dar. Não se compara. E minha mãe é minha melhor amiga, viu, minha gente? Minha mãe é minha melhor amiga. Mas minha mãe não é meu tudo, não. Meu tudo é Jesus e Maria. Aí é meu tudo. Aí eu deixo filho, marido, mãe, pai, todo mundo. Porque eu aprendi a amar Maria. E foi assim, ó, nessa passagem, que ela me ensinou que eu tinha que deixar de fazer por mim para fazer para o próximo. Foi aqui, nessa passagenzinha, na visita de Maria a Isabel, que ela me ensinou que era necessário servir. Talvez você tenha vindo no seu retiro, nesse primeiro retiro, e você ainda não percebeu. Comida tá boa? Tá? Sim ou não? Sim. Tem um cara aí atrás, ó, que desde o meu primeiro retiro, eu acho que ele vive aí atrás. Todo ano esse cara tá aqui. Todo ano. Eu tô ficando velho, viu? Esse cara aí, ele dá o sim dele ao retiro todo ano. Você já rezou uma Ave Maria por ele? Sim ou não? Pois ainda hoje reza uma Ave Maria por esse cara aí, porque ele tá dando o sim dele. E faz anos, viu? Tem média, irmão, de quantos anos o Senhor dá? Quantos anos dá sim a Deus? 13 anos. Ó, 13 anos. Palmas para Jesus! Pela intercessão de Maria na vida desse homem. Porque eu nem sei se ele já se colocou no colo da mãe. Faz 13 anos. Mas eu sei de uma coisa: o sim que Maria deu, ele dá, viu? Não dá não? Deixar a família, não é casado, irmão? Deixar a família, deixar tudo para estar aqui, deixando de cozinhar lá para os familiares. A comida é boa, eu sei que é, para cozinhar para vocês. Saiu da região dele, que eu nem sei se é montanhoso, mas ele veio aqui fazer a mesma coisa. Maria saiu da região, foi para uma outra, passou por uma outra região para servir ao próximo. Por isso, antes desse dia do retiro acabar, reza uma Ave Maria. Vá lá saber o nome desse cara, viu? Eu passei uns 4 anos sem nem saber o nome dele. Uma vez eu comecei a anotar: rapaz, esse cara é o mesmo. Já faz tempo que só. Aí fui lá, porque eu tava lavando os pratos, aí a pia lá tem muita gente, eu fui lá e perguntei o nome dele, aí fiquei lavando, acho que ele nem lembra, mas assim, me deu curiosidade, porque faz tempo que ele tá aqui. Enfim, mas não só tem ele não, viu? Esse povo aqui, já tem alguém rouco aqui, por aqui? Tem alguém rouco, sem voz? Natural, né? O povo tudo rouco. Porque deu sim ao Senhor para servir. Para servir quem? Não tem como servir a Deus sem não servir o irmão. Quem te ensinou hoje isso? Maria. Quem? Maria. Não tem como servir ao Senhor
servir o meu irmão. Se você não é aberto a servir o seu irmão, tenha cuidado com isso, porque um dia você pode se encontrar com Jesus e dizer assim: Jesus, eu sou fulano, aquele que estava lá anos no retiro, te servindo e tal. E ele vai dizer: eu não te conheço, porque você não se abriu a servir o irmão. Não tem como. Por isso, quando você sair, deixa a tua cadeirinha no canto, ajeita. Alguém ajeitou com muito carinho, fez a mesma coisa que Maria, deixou casa, tudo, e veio aqui fazer o melhor para você, porque fazendo o melhor para você, fará o melhor para Deus. Gente, eu passei 4 anos lavando banheiro no retiro. Quem está lavando banheiro? A equipe da limpeza está por aí? Ô, bênção! É muito bom! Palmas para a equipe da limpeza! É muito bom! O banheiro é só a graça, minha gente. A gente entra rezando e sai rezando, entra rezando para limpar e sai rezando, pedindo a Deus que o povo não suje muito. É oração constante. Quando você for ao banheiro, lembre que essa pessoa que limpou para você está fazendo a mesma coisa que Maria fez. Lembre disso. Eu acho que ninguém aqui está dando trabalho para dormir. Ninguém. Tem alguém aqui dando... Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Não levanta a mão. Tem alguém aqui dando trabalho para dormir? Tem alguém... Não vou pedir que levante a mão, porque servo que é servo não se destaca. Mas eu tenho certeza que, se não for todos, mas a grande maioria que trabalha nesse retiro, para você viver esse retiro, porque faz para você, porque fazendo para você está fazendo para Deus, precisa dormir, porque tem gente que dorme 2 horas, vai dormir 3h30 para acordar de 5h30, né, meio? A intercessão lá. Porque não adianta a pessoa dormir de 1 hora para acordar de 3 para rezar o texto. Então aí a gente diz: vamos pegar direto. Aí pega direto. Aí quando termina o texto vai todo mundo dormir. Só que 5h30 a intercessão tem novamente o encontro diante do Santíssimo. 2 horinhas. Talvez o irmão, a maioria deles, só tenha 2 horinhas para dormir. Pensa nisso quando você for dormir. Pensa nisso. Tá vendo que a história de Maria pode se achegar à nossa história, sim ou não? Eu não vou perguntar que levante a mão. Quando eu pedi que você olhasse para esta imagem e buscasse uma semelhança na sua história, eu tenho certeza que muitas pessoas não achou. Estou mostrando a você que tem. Não tem como servir ao Senhor sem passar pelo caminho que Maria passou. Quando o Senhor nos chama, a gente também pergunta: mas como é que vai ser isso? Como é que vai se dar tudo isso? E à medida que a gente vai se abrindo ao nosso sim, o Senhor vai nos colocando e a gente vai entendendo. E a gente faz o que Maria faz. Vai servir ao próximo. E quando isso acontece, aí a gente se encaixa na exaltação de Isabel. Nós, assim como Isabel, reconhecemos a nossa mãe. Bendita entre as mulheres. Bendita. Maria que me ensinou a silenciar. Maria que me ensinou a amar. Maria que me ensinou a simplesmente servir. Maria que me ensinou a se doar. Maria que me ensinou a me calar para que a vontade de Deus falasse na minha vida. Eu não tenho como falar muito da minha vida agora. Nem sei quanto tempo eu tenho. Vê pra mim quanto tempo. Eu não tenho como falar a minha história toda.
Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Meu esposo, não sei se vocês conhecem todos, porque já faz um tempo, né? Que a gente está na nossa outra casa. Não abandonamos essa casa. Estamos na outra casa. Mas meu esposo é ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-prostituto. Como ele fala, ex-macumbeiro, porque se fosse macumba fosse boa, não era macumba, era boa cumba. Como é macumba, a gente já sabe que é mal mesmo. Então assim, Deus realizou uma grande obra na minha vida. Grande! Mês passado eu estava comentando com o povo do meu grupo, eu estava dizendo, gente, nós não temos a medida da bênção de Deus para nós. Não temos. Porque quando eu me colocava diante do Senhor, entregando a vida do meu esposo, me entregando para que eu pudesse, com sabedoria, agir na situação. Eu sofri 10 anos do meu matrimônio. Tive uma filha que me acompanhou nesse sofrimento, porque eu tenho uma filha de 17 anos. E ela acompanhou um pouco comigo. Por mais que eu quisesse privá-la, não tem como. E eu vou dizer como não tem como. Talvez você viva uma realidade muito difícil na sua casa. Só Deus e a intercessão da mãe pode fazer com que você seja sábio o suficiente para que você não absorva o que você vê na sua casa, o que você vive na sua casa. Só Deus. Só a intercessão da mãe e do Senhor. Só. Mas aí eu tive uma grande graça. Qual foi a minha grande graça? O que é que vocês imaginam? Tô ouvindo não? Foi conhecer Maria. Enquanto eu dizia que era católica, ia na igreja só para missa, não aprendia nada, não buscava nada, eu queria agir com as minhas maneiras. Por isso que eu sofri 10 anos, porque eu quis agir da minha maneira. Mas aí, através desse grupo de oração, eu comecei a aprender sobre Deus, sobre Maria, sobre Jesus, sobre a Santíssima Trindade. E nesse conhecimento eu fui me entendendo cada vez mais pecadora. E pude entender que não era para que eu buscasse a melhora do meu esposo. Eu que tinha que melhorar. Eu que tinha que ser sinal de Deus na minha casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que ser sinal de Deus para sua casa. Não importa quem é teu pai, não importa quem é tua mãe, não importa quem é teus filhos, não importa quem é teu irmão, tua irmã. É você que está aqui. Não fique aqui vivendo o retiro e dizendo, ah, se fulano tivesse aqui. Tá falando tudo para ele. Ah, se você percebesse que é você que tem que ouvir e viver tudo isso. Porque através da sua vida, a graça se realiza. Você crê? Esse retiro já te fala isso. Se você crê, você verá a glória de Deus. Meu esposo saiu 2 vezes de casa. Mas foi Maria que me ensinou a acreditar e a não desistir. Muitas pessoas, gente, muitas pessoas me perguntam, Rosângela, o que você acha da crucificação de Jesus? Você fala tanto de Maria, mas assim, Maria ficou lá, prostrada. É o que? É chamar a atenção da gente para adorar a cruz? Não vou nem pedir que levante a mão quem tem essa dúvida. Maria me ensinou que a cruz tem um sabor. E esse sabor da cruz é um sabor doce. Por isso que ela não se desesperou. Porque ela acreditou. E ela não acreditou naquele momento não. Ela acreditou desde o primeiro momento. Ela acreditou, ela assumiu para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta de nada você acreditar agora. Daqui a uma semana, quando a tribulação chegar, você desacreditar.
Vamos voltar novamente. Lucas 1. Ah, mas a Bíblia fala muito pouco de Maria. Eu uma vez chamei um jovem e disse para ele: sabe qual é a resposta de Maria quando se colocou prostrada, apenas sentindo a sua dor da crucifixão de Jesus? Vamos voltar. Todo mundo sabe aqui dessa passagem? Sim ou não? Se você não souber, depois eu passo para que você leia. Tem um momentinho, você sozinha no cantinho. Lê essa passagem. Encontraste graça junto a Deus. Versículo 30. Conceberás e darás à luz ao filho, que lhe porás o nome de Jesus. Ele será chamado filho. Filho de quem? Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o quê? O trono. Seu pai Davi. Ele fará o quê? Reinará para sempre sobre a descendência de Jacó. E seu reino o quê? Não terá fim. Seu reino o quê? Não terá fim. Então para que desesperar diante da cruz? Para que desesperar diante da cruz? Seu filho ali, em imagem humana já desfigurada, ela não desesperou. Ela acreditou desde o início. Foi tudo explicado para ela. Tem sim mais perseverante do que esse? Tem? Não tem. Porque ela acreditou daquele momento da anunciação, ela já acreditou. Toda a tribulação aconteceu, sofreu, chorou, sentiu como mãe, mas não se desesperou. Por quê? Porque ela acreditou. Está vendo que você tem resposta em todos os questionamentos sobre Maria? Conheça, leia, busque. Já teve alguém que chegou a me dizer: eu acho que era porque assim, como ela não era assim, ela era mãe que Deus escolheu como mãe, mas como ela não era assim, seguia direto Jesus, então acho que ela sentiu, mas não foi tanto. Que absurdo, minha gente. Que absurdo é esse? Ela acreditou. Porque foi dito para ela que o reino não teria fim. E ela sabia que a cruz não era o fim. Ela acreditou que a cruz não era o fim. Você acredita quando a sua tribulação chega? Você acredita que não é o fim? Porque se você acreditar que não é o fim, você passa da tribulação. Você supera. Porque você entende que não é o fim, porque o fim não é ali. Mas muitos, quando a tribulação acontece, a primeira coisa que faz é deixar de caminhar. Eu não vou mais ao grupo de oração não, porque o resto só me acontece. Já chegou uma pessoa e disse para mim: olha, eu queria tirar uma dúvida, porque eu vivo esse momento, Deus é assim tão cheio, mas já está acontecendo tanta coisa na minha casa. Desde quando eu dei sim a Deus, está acontecendo tanta coisa na minha casa, que eu acho que é para mim não está ainda, não é ainda o meu momento de servir a Deus. Aí nesse momento você pede a intercessão da Virgem Mãe, porque a sua vontade humana é dizer: tenha vergonha na sua cara, tenha vergonha na sua cara, deixe de ser comodismo. Aí a gente pede a intercessão da mãe, respira fundo assim: meu querido, não desista. Não desista. Creia. Maria não desistiu em nenhum momento. Gente, a Bíblia fala muito de Maria. Vê a luta de Maria. Vê tudo que ela teve que sair de um lugar para o outro. Vê tudo que ela saiu de porta em porta. Não foi acolhida. Nossa, como é que
fala tem tão pouco de Maria, tem o essencial para ver nessa mulher: garra, perfeição, perseverança. Talvez, se você tivesse para dar luz na quinta casa que você fosse, o povo dissesse não, você sentava na calçada e esperava. Ou talvez você saia desesperada, como muitas mulheres. Vai à maternidade, quem é enfermeira, quem lida com essas áreas sabe disso. Parece que vai morrer na hora de dar luz. Um negócio complicado. Se você não for dessa área, não vá não, viu? Não vá não, senão você vai ficar com medo. É um desespero porque não tem médico, é um desespero. Gente, que desespero é esse? Não é o fim. Mas aí a graça de Deus aconteceu. Meu esposo deu sim a Deus. Diante desse sim que ele deu a Deus, o Senhor começou a transformar a vida dele. Ele começou a buscar, a aprender, a entender, a viver. É pecador como eu. Talvez, como eu disse para vocês, sou a mais pecadora de vocês. Ele também. Mas diante do sim, a cada dia Deus vai confiando cada coisa. Coisas que a gente muitas vezes se coloca assim e diz: e como se dará isso? Mas Deus vai mostrando, Deus vai revelando. Hoje o nosso grupo, o grupo de oração Resgatar, tem 4 anos. A comunidade Resgatar, fundada por meu esposo e por mim, tem 2 anos. Nós temos vários projetos. O Senhor nos colocou várias coisas. E diante de tantos projetos a gente pergunta: como se dará isso? Ele vai dizendo e a gente vai andando. A gente não sabe onde chegar. A gente quer chegar no momento, no local que Deus quiser. O Senhor nos colocou várias coisas diante desse tempo. Nós temos um projeto chamado Projeto Parada Jovem. São jovens, assim como vocês, que buscam realizar a vontade de Deus. Esse projeto tem muitas regras desafiadoras. Jovem gosta de desafios, sim ou não? Muitas regras. Porque são essas regras que ensinam a estes jovens a ser obedientes a Deus, não as regras. Porque se as regras para estes jovens da Parada Jovem foram pesadas, é porque eles não aprenderam a obedecer a Deus. Por isso que é preciso aprender a obedecer. Porque quando você obedece ao Senhor, nenhuma regra pode te parar. Nada. Ah, Rosângela, essa história de rezar para namorar não sei quantos meses, isso não existe. Deixar de ouvir música mundana, isso não existe. Deixar de ir para festa, isso não existe. Deixar as minhas roupas, não existe. Minha maquiagem, não existe. A coisa está louca. Temos nesse projeto 47 loucos. Dentro desse projeto tem jovens assim como vocês, que têm essa realidade que vocês têm hoje, está em grupo de oração. Talvez alguns de vocês estão dentro da igreja já faz muito tempo. Mas também nós acolhemos dentro desse projeto ex-traficantes, ex-prostitutas. É o projeto dos ex. Você chega lá uma coisa, você vira ex, rapidinho. Glória a Deus. Mas o Senhor ainda queria mais além. Esse mais além, temos uma casa de missão em Pindobal. Pindobal, há muitos anos atrás, era um reformatório. Hoje, para que vocês entendam com uma explicação mais rápida, Pindobal é como se fosse o CEA. Tem o CEA daqui? O CEA lá, antes de Mamanguape, é o Pindobal. Porque o local mesmo se chama Pindobal e a instituição se chama CEP, Centro de Apoio. Isso
ao adolescente, não é isso? E esses adolescentes, ele tem outras realidades. Tem criança de 11, 12 anos que já matou. Tem uma criança lá que ela roubou. E assim, ela roubou pra jogar, porque ela é viciada em videogame. Mas ela só roubou R$1.800. Foi um assalto assim bem básico. E essa criança tem 10 anos, viu, minha gente? Tem 10 anos. Olha o tamanho do vício do menino, hein? R$1.800 pra jogar, né? Mas enfim, tá lá. Tem meninos que são daqui de João Pessoa. Tem poucos daqui. Se eu não me engano, só tem 3, né, Meire, de João Pessoa? 4 de João Pessoa. Aí tem Natal. Tem meninos de lá, de Mamanguape. Tem de outras regiões, interior. São tudo. E aí o Senhor confiou a nós a espiritualidade. Então nós estamos numa casa lá para ensinar esses meninos a rezar o texto, a ler a palavra, a partilhar a palavra. Mas é muito lindo. A gente achou que parava aí. Não. O Senhor nos confiou a casa de restauração Betânia. É uma casa no Conde. É uma pequena granja que nós alugamos. Dentro dessa granja só tem pérolas preciosas de Deus. Você acha que você não encontra uma pérola preciosa de Deus na prisão? Pérola preciosa de Deus matador? Pérola preciosa de Deus traficante? Se você tiver medo dessas pessoas, você ainda não chegou na vontade de Deus. Se você se deparar com um traficante e tiver medo, você ainda não chegou na vontade de Deus. Se você se deparar com um matador e tiver medo, você não chegou na vontade de Deus. Porque Deus te quer com um olhar misericordioso. Você tem que olhar para essas pessoas e conseguir enxergar a essência de Deus. Porque no fundo, elas são pessoas boas. O problema foi as escolhas erradas. As escolhas erradas. Já me perguntaram se um dia colocarem uma arma para lhe assaltar. Não os que estão lá. Se eu passar pelo meio da rua e isso acontecer, o que é que você vai fazer? Eu digo, correr eu não vou. Se der tempo, eu começo a falar da palavra de Deus. Se não der tempo para falar da palavra de Deus, eu digo, Deus te ama. Depois ele pode atirar em mim. Mas eu não vou deixar de anunciar Deus para mim. Gente, eu tenho ex-matador que trabalhava, é até difícil de realidade dizer, mas que trabalhava para o próprio pai, que começou a se drogar com 8 anos de idade e trabalhava para o próprio pai e não sabia, porque o pai dele faz 14 anos que está no Silvio Porto. O pai dele comanda uma área muito grande de um local onde eu não vou dizer. E aí este jovem, através do convívio com as drogas, porque aquele que passou ou que conhece, percebe que começa você se drogando, depois você vai aprisionando você de tal maneira que você tem que vender para consumir o seu próprio, para assumir o seu próprio consumo. E depois você está trabalhando para um traficante, depois você já vira traficante, depois você já confiam a você uma boca, depois de confiar a você uma boca, já confiam a você outras coisas. Facção. Este jovem é de facção. E depois de 3 anos que ele estava dentro do tráfico, foi que ele foi entender, ele foi perceber para quem ele trabalhava, porque é tudo muito sigiloso. E aí ele teve uma grande entrega num local onde eu também não vou dizer, que era hectares e hectares de drogas. Era muita coisa. E ele disse que quando ele chegou lá, que ele olhava para um lado, droga, para o outro, droga, tudo empilhado. E ele tinha a responsabilidade de retirar uma certa quantia muito grande. E ele chegava a pé, armado, e atrás dele vinha um caminhão, baú, todo apagado. E ele encontrou o cara e o cara disse, aqui com o celular para ele, aqui está o comando, que é quem, né? Ele vai te dizer a quantia que você vai tirar nessa noite. E quando ele pegou no celular, no primeiro alô, ele disse que ele congelou, porque foi no alô que ele reconheceu a voz do pai dele. Depois de trabalhar 3 anos no tráfico,
ele reconheceu o pai dele, que era o chefão de todos. Ele reconheceu a voz do pai. E ele disse que na hora ele ficou tão perplexo que ele respondeu o alô. E no primeiro alô, o pai dele sabia que era ele. Que realidade. Que realidade. E ele disse: tia, já não dava mais para voltar. Não tinha mais. Eu já sabia muito. Não tinha mais. Este jovem que a gente acolheu, depois de 3 meses que a gente acolheu este jovem, levamos para Pindobal para ficar um tempo, porque ali Deus já mostrava a urgência dele para termos um local, uma casa de restauração. Não é casa de reabilitação, é uma casa de restauração, porque trabalhamos fundamentado pela espiritualidade. Temos sim um dos coordenadores, tem a experiência da Fazenda do Sol, mas a espiritualidade é o foco maior, por isso que é uma casa de restauração. E é muito difícil essa realidade, porque quando 3 meses ia fazer que ele estava em Pindobal, a gente apenas acolheu ele lá, enquanto a gente providenciava, entendia melhor a vontade de Deus, porque todos os 7 que nós acolhemos não fomos atrás de nenhum. Deus nos mandou. E aí a gente dizia: o Senhor tem pressa, né? Ele tem tanta pressa que já está mandando até na nossa porta. O meu Natal e o meu Ano Novo esse ano foi perfeito. Eu tinha 15 pessoas na minha casa. Eu tive que pegar um no trauma, porque ele tinha ido embora. E 20 dias depois, quase um mês, ele saiu de casa e tentaram matar ele. Ele levou um tiro na boca e alojou no... esqueci. Maxilar. E aí ele teve que fazer cirurgia, teve que esperar uns dias lá para desinchar, para fazer cirurgia. E ele mora num lugar longe, que eu também não vou dizer. E a mãe dele ligou para mim dizendo assim: o que é que vamos fazer com o nosso filho? A gente tinha quase que fechado o contrato da casa e o Senhor dizia: vá lá no trauma, pegue ele, traga para sua casa. Eu vou lhe dizer onde colocar ele, mas agora você tem que colocar ele na sua casa, porque não tem onde colocar. A mãe dele mora longe. E a gente, Cleudé foi lá no trauma, pegou ele. E é tão de Deus. Olha a Maria nessa história. O menino só podia comer comida passada no liquidificador. Aí passa no liquidificador, faz a comida para um, o outro já come de outro jeito, o outro já come de outro jeito. Gente, a abstinência é terrível. Eles adoecem, eles passam 2, 3, 4 semanas doentes. É deixar de cuidar de mim para cuidar do outro. Mas tudo isso só aconteceu porque eu aprendi com essa mulher a dar o meu sim. Foi ela que me ensinou. Você quer aprender a dar esse sim se você ainda não sabe? Se você sabe e você quer renovar esse seu sim, fique de pé. Se coloque agora no colo da mãe. No colo da bem-aventurada. Fecha um pouco os teus olhos, né? No início dessa pregação você viu através dessa imagem a mãe do Senhor, a sua mãe. Tem filho que diz assim: eu não tenho nada a ver com a minha mãe e com meu pai, eu não pareço nada com minha mãe e com meu pai. Hoje eu estou dizendo para você: olha o quanto você se parece com Maria. Veja o quanto a sua vida tem Maria. Basta você saber, basta você acreditar. Eu quero que nessa canção você apenas feche os seus olhos. Ouça essa canção. Que cada palavra proferida através dessa canção venha atingir o teu coração agora. Porque só no colo da mãe, só no amparo da mãe, que você vai entender que ela foi a primeira que comungou. Ela é a primeira.
Você entende que ela te apresenta Jesus, ela expõe Jesus na sua vida, ela expõe Jesus no seu coração, para que você assuma para a sua vida ser filho, ser filha. Só ela pode te chamar. Apenas se coloca nesse colo. Se coloca nesse colo. Talvez você ainda ache que falta muito de Maria, você ainda não entendeu. Essa canção vai te dizer que ela é a primeira em tudo. E nunca se colocou como primeira. Nunca. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, que nada te perturbe nesse momento. Que nada te tire desse momento. Deseje essa experiência. Porque eu vim aqui para falar da minha vida e da vida de Maria. Mas a sua vida, só você pode falar com Deus. Porque eu não sei nada da tua vida. Eu sei da minha. Sei um pouco da vida dela. Preciso saber ainda muito mais. Mas da minha vida eu sei. E eu percebo o quanto eu preciso do exemplo e da história dessa mulher. A primeira que convocou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. Possa expor Jesus para você, para a sua vida, para lhe fortalecer. Porque no colo de Maria, a salvação é Jesus. No colo da mãe, é o colo que Deus Pai te empresta nesse momento também, para que você busque todo o consolo. Porque talvez você esteja vivendo um momento de tribulação difícil. Mas é Maria, diante da cruz, que fala para você que não é o fim. Acredite na palavra de Deus, não é o fim.
a graça de Deus se revelará para a sua vida. Mãe, expõe para nós o teu filho Jesus. Expõe para nós, porque agora, nesse momento, é a força que vem do alto através do Espírito Santo de Deus, através da intercessão da mãe, que nesse momento restaurará os nossos corações. Capela do Santíssimo. Canta isso! Sacrário do amor. Expõe para nós teu filho. Expõe para nós teu filho. Expõe para nós teu filho. Mãe! Mãe, capela do Santíssimo. Morada do Senhor. Expõe para nós teu filho. Expõe para nós teu filho. Primeiro ostensório do Senhor. O Senhor colocava no meu coração que muitas pessoas ainda não se chegaram mais a Maria porque ainda não buscaram conhecer. Que essa Ave Maria que você vai rezar agora será a diferença de todas as Ave Marias que você já rezou. Porque nesse momento o desejo do teu coração é de conhecer mais e de amar mais essa mulher. Ave Maria, cheia de graça. Eu queria só 2 minutinhos, senta um pouco. Não é vergonhoso no caminho do Senhor, não é vergonhoso quando as nossas forças estiverem abaladas e nós sentimos no coração o desejo de desistir. Isso para nós não é vergonha, não. Não tenha vergonha se você está passando por esse momento. Eu ouvi falar, não são fontes verdadeiras, mas eu só quero passar para vocês orarem. Eu ouvi falar que algumas pessoas estão vendo pela internet sobre o anúncio da renúncia do Papa Bento. Nós não sabemos se é verdade, mas na internet... É verdade, saiu, assisti na Canção Nova. Saiu na Canção Nova. Eu ia até falar com o Cal aí para avisar você aí, ela adiantou. Foi. Rosângela, nós temos uma carta que a gente pegou direto da rádio do Vaticano, no qual houve esse anúncio. Então, para que as pessoas possam entender, e até o que ela falou agora, que não é vergonhoso quando a gente tem um fardo muito grande e Deus só dá o fardo que a gente pode carregar, eu vou ler essa carta e com muita atenção, eu queria que vocês entendessem. Depois a gente pode até dar uma explicaçãozinha do que a gente ouviu diretamente do Vaticano, pela Canção Nova. É uma coisa que está chocando o mundo, a princípio. Mas Deus sabe o porquê de todas as coisas, né? E até Ele pede pela intercessão de Nossa Senhora
para que seja escolhido pela vontade de Deus o novo Papa, o sucessor dele. Então ele diz assim, a carta inicia: Cidade do Vaticano. Bento XVI anunciou esta segunda-feira que renunciará no dia 28 de fevereiro. Caríssimos irmãos, convoquei-vos para este consistório não só por causa das 3 canonizações, mas também para vos comunicar uma decisão de grande importância para a vida da Igreja. Depois de ter examinado repetidamente a minha consciência diante de Deus, cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Estou bem consciente de que este ministério, pela sua essência espiritual, deve ser cumprido não só com as obras e com as palavras, mas também, igualmente, sofrendo e rezando. Sofrendo e rezando. Todavia, no mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor que quer do corpo, quer do espírito. Vigor este que nos últimos meses foi diminuindo de tal modo em mim que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de Bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pela mão dos cardeais em 19 de abril de 2005, pelo que a partir de 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, a sede de São Pedro, ficará vacante e deverá ser convocado por aqueles a quem tal compete o conclave para a eleição do novo sumo sacerdote, sumo pontífice. Caríssimos irmãos, verdadeiramente, de coração, vos agradeço por todo o amor e a fadiga com que carregastes comigo o peso do meu ministério e peço perdão por todos os meus defeitos. Agora confiemos à Santa Igreja a solicitude de seu Pastor Supremo, nosso Senhor Jesus Cristo, e peçamos a Maria, sua Mãe Santíssima, que assista com a sua bondade materna os padres cardeais na eleição do novo sumo pontífice. Pelo que me diz respeito, nomeadamente no futuro, quero servir de todo o coração com uma vida consagrada à oração. A Santa Igreja de Deus. Vaticano, 10 de fevereiro de 2013. Benedictus, Papa Bento XVI. Ele fala da fadiga, ele fala a respeito da saúde espiritual dele e da saúde física. E um exemplo que o Dom Felipe falava hoje, diretamente do Vaticano, para a Canção Nova, infelizmente, o que mais feriu o Papa nesses últimos anos seria os casos de pedofilia. E também com toda a humildade que a gente vê aqui, que ele deixa, estão falando também sobre o físico dele, que ele já não poderia mais fazer aquilo que João Paulo fez até o fim. Ele já não poderia mais percorrer o mundo por questões de saúde física também. Então, pedimos a todos que participam desse retiro, que a cada momento de oração seja intercedido por ele, e que peçamos a Maria também para que venha o novo Papa de acordo com a vontade de Deus.
Amém? É motivo de desespero? Quero ouvir mais forte. É motivo de desespero? Não. Deus realizará a vontade dele. Isso só pede a nós oração e espera. Ore e espere. Peça a intercessão da Virgem Mãe pelo Papa. Eu fazia um tratamento de 2009 até dezembro do ano passado. Diante da vida antiga do meu esposo, eu adquiri um vírus chamado HPV. Eu falo sem nenhuma vergonha, porque eu acho que isso é uma vontade de Deus, para que eu anuncie isso nas igrejas, para que eu anuncie isso nos grupos de oração. Às vezes as pessoas dizem assim: Deus é o médico dos médicos, mas não vai fazer um exame, né? Mulheres vão buscar fazer os exames. Então às vezes a gente tem algo, mas não sabe. E quando sabe, se desespera. Adquiri um vírus chamado HPV, um vírus pré-cancerígeno. Eu já estava num nível avançado. Então eu fiz o tratamento de 2009 até dezembro do ano passado, para evitar o tumor e evitar a cirurgia. Em dezembro do ano passado, eu sou acompanhada pelo Centro Diagnóstico do Câncer, e eu fui solicitada para me dirigir ao Laureano, porque eu teria que fazer a cirurgia. Tudo o que eu fiz para não chegar até na cirurgia, mas cheguei. Alguém me perguntou se eu não fiquei com a impressão de nadar e morrer na praia. Não, porque para mim câncer não é morte. Viu? Entendam isso. Câncer não é morte. Porque tem muitas pessoas de saúde que já estão mortas por dentro. Então, quando eu fui para o Laureano, foi constatado que eu estou com um tumor no útero e preciso retirar. Eu não sei se é benigno ou se é maligno. Deus é que sabe. Mas é contraditório dizer isso para vocês. Mas eu estou no momento mais feliz da minha vida. Então eu quero dizer a todos. Inclusive eu não sou muito de internet. Não por nada, não tenho nada contra. Eu acho que aquele que é consciente de usar para o bem, usa, e devemos sim usar. Eu só não tenho tempo para estar. Porque entre estar rezando e estar na internet, eu prefiro estar rezando. Não estou dizendo nada avesso à internet. Ao contrário, temos sim que buscar a tecnologia para evangelizar, sim. Romper as barreiras, sim. Eu só não tenho esse dom. Meu dom é tete a tete, certo? Eu não tenho o dom de estar na internet. Eu gosto de abraçar mesmo. Acho que é alguém que já... Tem gente que chega, Rosa, na paz. Eu gosto disso, de sentir a pessoa. Então, assim, até minha filha mostrou há uns dias atrás, ela colocou algo sobre a minha cirurgia, que ia ser dia 6. Ela mostrou alguns comentários. Eu agradeço e quero tranquilizar a todos dizendo isso. Talvez seja contraditório. Eu estou no momento mais feliz da minha vida. Não tenho medo de morrer. Se for constatado câncer, para mim não é a morte, não é o fim. Vou lutar até o dia que Deus quiser me levar. E vou lutar e vou ser feliz, como estou sendo feliz hoje, como fui feliz ontem, tenho certeza de ser feliz amanhã. Amém? Quero dizer para vocês que ore por essa cirurgia. Eu quero muito fazer essa cirurgia, porque eu tenho uma curiosidade. Eu nunca fiz cirurgia. Eu tive minhas 2 filhas normal, nunca fiz cirurgia. E eu tenho a maior curiosidade, é de saber o que é que os médicos conversam quando estão abrindo alguém. Então peçam a Deus que eu não durma, porque eu quero ouvir. Eu quero ouvir, porque eu quero ver o que é que eles conversam. Deus abençoe a todos. Obrigada. Olha, já não adianta dizer fica à vontade. Eu estou à vontade porque eu estou na minha casa. E essa terra é terra santa mesmo. Eu sou testemunha disso. Nada nem ninguém pode dizer que Valentina não é terra santa. Sou testemunha disso. Tá bom? Quero agradecer a vocês. Todo o projeto, toda a obra da comunidade Resgatar é fruto desse chão aqui que é santo. E é santo. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria sobre a vida da nossa irmã Rosângela. Esta serva que com certeza está no colo da mãe. A mãe
cuida de toda sua necessidade. Já entregando sua cirurgia, tudo esteja nas mãos do médico dos médicos, que é o nosso Senhor. Com certeza Ele já está à frente, já cuida de tudo. E como é grandioso para nós escutarmos, né? Dessa irmã, isso que ela proclamava, que é o tempo mais feliz da vida dela. É o tempo que com certeza Deus atraz mais e mais para Ele. Cuida dela, dos seus. E cada um daqueles que ela tem cuidado, Deus cuida da sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. E agora você não vai sair ainda do seu lugar, por favor. Nós vamos permanecer mais um pouquinho. Eu queria... Gosta...
gente vai se dividir em grupo agora de 6 pessoas para partilhar o que foi